Glória a Deus por esse tempo especial, glória a Deus porque Ele te trouxe aqui. E se Ele te trouxe aqui, certamente Ele lhe trouxe com um propósito. Tudo que diz respeito à nossa caminhada, não acredito em hipótese alguma em coincidências. Até porque a palavra de Deus diz que só procura a Deus aquele que primeiramente é procurado por Ele. Ou seja, quando nasce em nós um desejo de conhecer melhor a Deus, de servi-lo, de amá-lo, é porque primeiramente Deus já, para usar uma expressão aqui, Deus já nos perseguiu, Deus já tem nos perseguido, Deus já tem nos atraído. Então, se você está aqui, não apenas você decidiu estar, o que de fato é parte da verdade, mas se você está aqui é porque Deus o trouxe e nós ficamos alegres com isso. Se você tem uma Bíblia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Mas se você, de repente, está nos visitando e você não tem uma Bíblia, nós queremos te emprestar para que você possa acompanhar com a gente. Basta levantar seu braço bem alto, não precisa sair do seu lugar, o pessoal vai nos ajudar. Alguém precisa? Não fique acanhado, não. Aqui no meio, uma, duas. Levante sua mão que o pessoal, nossa equipe vai te ajudar com isso. Ok? João capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu quero orar uma vez mais. Então, pensarmos um pouco a partir do que Deus tem a dizer nesse texto para nós essa noite. Amém? Você me acompanha nessa oração? Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo privilégio de cantar louvores ao teu nome. E cantar verdades. Não são apenas projeções daquilo que nós gostaríamos que fosse o ideal, mas nós cantamos as Escrituras aqui. Nós cantamos como resposta a quem o Senhor é e sabemos quem o Senhor é através daquilo que é revelado na tua palavra. Por isso, todo louvor é, na verdade, um reflexo, todo louvor é uma resposta. Nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, nós só te adoramos porque o Senhor se revelou a nós. E nós só cantamos da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor, do teu coração que amorosamente, graciosamente vem até nós, porque o Senhor se fez conhecido a cada um de nós. E nesse texto essa noite, texto da revelação do teu Filho a um homem, texto de um encontro tão especial, que seja também a fonte de reconhecimento de todos nós, e quem sabe alguns de modo um pouco mais profundo, de quem o Senhor é revelado na pessoa do teu Filho. Fale conosco, através da tua palavra, assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. João capítulo 3. João capítulo 3 contém um dos versículos certamente mais famosos de toda a Bíblia. Nós o leremos hoje. Talvez junto com Salmo 23 e talvez com algumas outras passagens, João capítulo 3 contém ali no seu versículo 16, talvez você já tenha ouvido falar, independente da sua familiaridade ou não com as Escrituras, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não seja condenado, não experimente aquilo que a Bíblia chama de segunda morte, que está para além da realidade da morte física, a qual todos nós haveremos de enfrentar. Todo ser humano, ele nasce, cresce, possivelmente, ou sempre que possível, reproduz, e então morre. Todos haveremos de encarar a morte, todos estamos morrendo aos poucos. Todos estamos presos, de certa forma, em um corpo caído, corrompido, e que está a cada dia se deteriorando. Ontem eu completei 11 anos de casado, e aí eu fiz um post nas redes sociais, enaltecendo minha esposa, e essa caminhada de 11 anos de casado, um pouco mais de namoro. E aí depois ela fez um outro post, também falando do nosso casamento, e ela falou algumas rugas a mais, alguns quilos a mais, a gente está aqui depois de 11 anos. Eu falei, alguns para você, para mim já foram muitos. Então eu sou a prova de que o nosso corpo ele tende a decair-se de fato. A verdade é que nós estamos todos, a cada dia que passa, mais perto daquilo que é o nosso destino. Isso pode ser motivo de esperança ou pode ser motivo de desespero, depende de quem conduz a nossa história.
para aqueles que sabem de onde vieram e para onde vão, é motivo de esperança, não há dúvida alguma. Para aqueles que têm profundas dúvidas de quem é seu Criador e de como Ele conduz a história, isso nos toma por desespero. É por isso que muita gente não apenas tem medo de morrer, mas tem medo do que acontecer depois da morte. A gente não precisa, e esse texto diz que não precisa. Versículo 1, versículo 2 também, o texto diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Nós somos apresentados, então, como eu disse, a um dos grandes encontros das Escrituras, sobretudo aqui do Novo Testamento. Um homem chamado Nicodemos. Esse homem era um fariseu, o texto nos apresenta isso. Já vamos explicar um pouco melhor. Ele era uma autoridade entre os judeus, possivelmente fazia parte do Sinédrio. Sinédrio, naquela época, era o grupo dos 71 homens mais poderosos da nação de Israel. 70 mais um. Por quê? 70 homens, fariseus, saduceus, diferentes partidos religiosos, todos governados por um sumo sacerdote. Eles legislavam sobre Israel, eles detinham autoridade religiosa, e eles detinham também autoridade legal. Era quem, de fato, governava o país. Provavelmente esse homem, Nicodemos, um homem muito rico, porque após a crucificação de Jesus, nós o vemos no final dos evangelhos, ele vai com um outro homem chamado José de Arimateia, e ele pede o corpo de Jesus às autoridades romanas. E não apenas isso, ele pede para que pudesse prepará-lo cerimonialmente para o sepultamento. E as Escrituras dizem que ele leva 34 quilos de especiarias caras. Então, só poderia fazer isso dessa maneira um homem que de fato tinha posses. De acordo com o próprio Jesus, como a gente vai ver no versículo 9, ele era um mestre em Israel, ele conhecia as Escrituras, ou ao menos aquilo que a gente chama hoje de Antigo Testamento. Então esse homem chega até Jesus, mas o texto já nos dá uma dica logo no início de que maneira ele chega, e quem sabe observando a maneira como ele chega, nós já percebemos um pouco daquilo que leva esse homem até Jesus. Versículo 1 diz: ele veio a Jesus à noite. Ele veio a Jesus à noite. Fariseu, famoso, rico e mestre. E vai até Jesus. Só que vai à noite. Talvez ele vai à noite porque ele não queria ser visto com Jesus. Jesus não era necessariamente o sujeito mais respeitado pelas autoridades de Israel, seja de modo político, seja de modo legal ou seja de modo religioso. Jesus, de fato, nós sabemos disso, ele vai ser crucificado pela motivação equivocada dos judeus e com a anuência dos romanos. Então esse homem que é fariseu, que é famoso, que tem prestígio, que tem posses e que é um mestre da interpretação dos escritos judaicos, vai até Jesus à noite. Talvez, porque de modo muito resumido, talvez ele tenha muito a perder se ele de fato se identificasse com Jesus à luz do dia. Talvez essa é a primeira coisa que nos deveria fazer pensar nesse texto. Identificar-se plenamente com Jesus custa alguma coisa. Identificar-se plenamente com Jesus custa caro. Identificar-se plenamente com Jesus custa tudo. Quem sabe para alguns de nós, identificar-se plenamente com Jesus pode custar a reputação. Pode custar, quem sabe, um status social. Eu, como pastor, eu lido com várias pessoas, várias histórias, vários dilemas. E não é incomum que eu me depare com pessoas que parecem que até querem conhecer mais Jesus. Elas estão na busca, elas me perguntam o que a palavra diz. Elas me pedem oração, elas conversam com outros cristãos, com outros irmãos na fé. As dúvidas são legítimas, mas quando chega ao ponto de dar um passo daquilo que a gente chama de entrega plena a Jesus Cristo, ela fala, não, peraí, eu acho que não é o momento, eu não estou pronto. Ouso dizer, tal como é dito aqui acerca de Nicodemos, e não apenas eu faço essa afirmação, mas Jesus o faz, me parece que para aqueles que têm muitas coisas é ainda mais difícil. Jesus disse que
Para o rico entrar no reino dos céus é semelhante a um camelo passar pelo fundo de uma agulha. É quase impossível. Há muita coisa a perder. Há um status social. Há posses que talvez agora no Evangelho sejam percebidas como não apenas suas, porque o Evangelho nos ensina, por exemplo, a generosidade. Agora, deparando-me com Cristo, eu percebo que tudo aquilo que está nas minhas mãos não é mais apenas meu. É através de mim para que seja bênção na vida de outras pessoas. Então, deparar-se com o Evangelho é deparar-se com uma perda no primeiro momento. Talvez Nicodemos desconfiava desse tipo de coisa. Deparar-se com o Evangelho, como eu já vi em muitas pessoas, é deparar-se, quem sabe, com a perda de amigos. Porque, quem sabe, numa entrega plena por Jesus, aqueles que se dizem seus amigos vão dizer, poxa, mas você mudou. Por mais que você tenha mudado para melhor, isso pode gerar um incômodo naqueles que diziam seus amigos. E eis a curiosidade disso. Eu já lidei com casais, por exemplo, onde o camarada, perdão da expressão, não valia absolutamente nada. E aí vem e Cristo transforma a vida do cara, e aí a mulher, ao invés de acompanhá-lo, ela fala, pô, agora o cara todo domingo está nessa igreja. Dá vontade de falar, filha, você quer o que você tinha antes? Eu acho que você não está percebendo o que está acontecendo aqui, mas a verdade é que Nicodemos vai à noite. Não nos é dito por quê, mas parece óbvio que Nicodemos não quer ser visto com Jesus, ao menos nesse primeiro momento. Mas ele tem dúvidas legítimas, como eu disse. Versículo 2. Ele diz, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então, o que impressiona Nicodemos, num primeiro momento acerca de Jesus, é o poder que ele tem. Jesus é aquele que cura os doentes. Jesus é aquele que fala com autoridade. Jesus é aquele que demonstra que tem um poder que não vem de si, só pode ser algo sobrenatural. Ele é atraído num primeiro momento por aquilo que viu. Não é muito diferente da história do jovem rico, que chega com um questionamento um tanto semelhante. Ele chega para Jesus e pergunta, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a salvação? O que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? O que eu preciso fazer? Nicodemos não parece ter dito isso, mas me parece que esse pensamento, fruto de uma mente religiosa, está aqui. É por isso que Jesus, em resposta ao versículo 3, vai dizer, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus parece que está respondendo o que Nicodemos não perguntou. Mas essa é a maravilha sobre Deus, não há nada que possa estar oculto diante dele. Então, às vezes, a oração que Deus ouve de nós não é aquela verbalizada, mas é aquela que às vezes nem foi falada, mas está no coração. Então, às vezes, quem sabe a gente tenta dar uma floreada na oração e fazer, uma coisa mais bonita, um negócio assim que vai dar uma massageada no ego de Deus. Aí Deus ignora as palavras, olha para o coração, ele vê o que de fato está lá. E isso é libertador. E é libertador por quê? Porque a gente não precisa de máscara diante de Deus. Só precisa usar máscara diante de Deus aquele que vive ainda preso pela lógica da religião, que acha que se eu der o passo certo, Deus vai me amar mais, se eu der o passo errado, Deus vai me amar menos, então é melhor eu cuidar daquilo que eu faço, porque senão Deus vai jogar um raio do céu e a coisa vai ficar complicada. Mas Deus, ele enxerga os nossos corações, e Jesus responde aquilo que Nicodemos não perguntou, mas que certamente ocupava seu imaginário. Ele diz, ninguém pode ver o reino de Deus, Nicodemos, se não nascer de novo. Porque o reino de Deus não é um ambiente geográfico. Não é apenas um lugar para onde a gente vai. Lucas 17, versículos 20 a 21, diz, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Uma tradução possível, o reino de Deus está diante de vocês. Uma outra interpretação possível, o reino de Deus está dentro de vocês. É claro que o reino de Deus é esse tempo, o qual as Escrituras falam, que ainda há de acontecer, onde Cristo há de reinar sobre tudo, sobre todos, onde todo joelho há de se dobrar diante dele, e onde justiça, paz e alegria
haverá de se espalhar por sobre toda a terra. Esse é o reino de Deus. Mas o que povoa talvez o coração de Nicodemos, e a gente vai perceber isso nas próximas perguntas que ele vai fazer, não é apenas como eu posso ir para o céu. É mais, como é que eu posso fazer parte disso? Interessante que Nicodemos não era o típico religioso arrogante. Ele tinha dúvidas, sim. Mas parece que, de fato, ele estava na busca por Deus. E a fala de Jesus ela é contundente para Nicodemos e para todos nós. O que ele está dizendo para esse homem, que parecia de fato um homem bom, um homem íntegro, um homem honesto, um homem que você olharia para a vida dele e fala, esse é um cara exemplar, e talvez você até diria, esse é um homem de Deus, esse é um bom religioso. É alguém que conduz sua vida segundo aquilo que ele entende por ser a vontade de Deus. Mas Jesus está olhando para ele e fala, Nicodemos, tem um jeito de ver o reino de Deus, mas não é do seu jeito. Você precisa nascer de novo. E aqui a coisa parece que complica um pouco. Porque a pergunta que Nicodemos vai fazer é exatamente essa: como é que alguém pode nascer de novo? Porque se Jesus falasse, olha, para você ver o reino de Deus, você precisa ser alguém melhor, talvez poderia soar algo mais acessível. Então, o que eu posso fazer para ganhar o reino de Deus? E aí Jesus dá a cartilha, ó, você faz isso, isso, isso e isso, e aí você será salvo. Ok, tem algo que eu possa fazer. Mas quando Jesus ele olha para Nicodemos e olha para todos nós e diz, você precisa nascer de novo, é algo que independe de nós. É algo que está para além de qualquer capacidade, para além de todo mérito. Nós somos impotentes, literalmente, diante da salvação. Aliás, há 2 semanas atrás, estudando a carta de Efésios, que nós temos estudado domingo após domingo, fazendo apenas uma pausa hoje no nosso culto Raízes, Efésios 2, 1 a 3, basicamente vai dizer que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, vivendo pelo curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar. O que Paulo está dizendo é, nós estávamos mortos espiritualmente, só sabíamos pecar, só conseguíamos pecar, vivíamos do jeito que todo mundo que não tem Deus vive, e o pior, sequer estávamos conscientes disso. A pergunta óbvia é, o que um morto pode fazer para melhorar a sua situação? A resposta óbvia é, absolutamente nada. Não é que nós estávamos doentes, não é que nós estávamos com algumas dificuldades. É que sem a intervenção divina na nossa história, o texto diz que nós estávamos mortos. Jesus está dizendo, Nicodemos, você precisa nascer em outra família, que não é de sangue. Você precisa nascer na família de Deus. E aí então Nicodemos pergunta, versículo 4, como alguém pode nascer sendo já velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos não era estúpido, ele era um mestre em Israel, homem instruído. Entendia que Jesus falava coisas da parte de Deus. Ele pergunta, como é que eu posso voltar a ser um bebê? Eu não sei se de fato ele está perguntando isso literalmente, ou se, quem sabe, ele está usando a mesma analogia do que Jesus está propondo aqui. De repente é literalmente mesmo. Porque tem uma coisa que é verdade, quando você vive meramente na religião e não no relacionamento com Deus, é muito difícil enxergar a graça, é muito difícil enxergar o presente de Deus da salvação. Por exemplo, estava outro dia, algum tempo, com uma família muito querida, e eles me chamaram para nós comermos juntos, partilharmos uma refeição juntos, e pediram que eu compartilhasse uma palavra, fizesse uma oração. Então eu fiz. Eles haviam passado por algumas dificuldades, e eu trouxe uma palavra de encorajamento, uma palavra de consolo, mas também uma palavra de desafio, dizendo, olha, cuidado para nós não projetarmos sobre Deus uma imagem criada por nós mesmos. Porque se nós fizermos isso, nós adoraremos, como Tim Keller diria, uma versão idealizada de nós mesmos. Isso é um falso Deus. O que eu quero dizer é que às vezes a gente pinta o quadro de um Deus segundo aquilo que a gente quer.
um Deus que nunca me frustra, um Deus que nunca me disciplina, um Deus que, ao invés de pedir que eu faça a vontade dele, é um Deus que sempre está ali para fazer as minhas vontades e abençoar todos os meus projetos, planos e sonhos. Há um problema com isso. O problema é que quando as adversidades vêm nas nossas vidas, e de fato elas vêm, quando as dores chegam até nós, quando as frustrações batem na porta da nossa casa, quando vem a traição, quando vem todo tipo de mazela, quando vem a morte inesperada. A morte quase sempre é inesperada. Se nós criamos uma versão idealizada de Deus, nós vamos nos frustrar. E eu disse para eles, mas não com Deus, porque Deus a ninguém frustra, mas sim com esse falso Deus que nosso imaginário criou. E aí um deles me perguntou, Diego, mas é possível ser cristão e crer nisso, nisso, nisso e nisso? Por exemplo, é possível ser cristão e crer em reencarnação? Eu falei, não, é possível crer em reencarnação, mas crer em reencarnação e ser cristão, não. São duas realidades absolutamente incompatíveis. Um outro membro da família falou, mas isso é muito radical. Eu falei, mas isso é o evangelho é radical. Ou não é radical uma fé estabelecida num homem pendurado numa cruz? Você quer algo mais radical do que isso? Uma cruz. E aí, quem sabe, nós vamos diluindo a nossa fé e nós vamos, para usar a figura de um historiador brasileiro muito famoso, Leandro Carnal, gostei da expressão que ele utilizou, nós vivemos um tempo de fé customizada. Então eu pego um pouquinho de cada coisa que me agrada, eu boto tudo no caldeirão da fé e eu entendo uma miscelânea, porque eu não quero servir a Deus, eu quero extrair de Deus aquilo que é bom, e aquilo que não me agrada, aquilo que me desafia, aquilo que me confronta, eu não quero. Que história é essa de nascer de novo, Jesus? Não faz sentido nenhum. Jesus responde no versículo 5. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí, para um fariseu, penso que as coisas começaram a fazer sentido. Lembre-se, ele é um estudioso da lei do Antigo Testamento. Quando Jesus diz que tem que nascer da água e do Espírito, quem sabe foi uma martelada na consciência de Nicodemos, remetendo à frase ou ao texto de um profeta chamado Ezequiel. Capítulo 36, versículos 25 e 26. Você não precisa abrir lá, eu leio para você. Diz, aspergirei água sobre vocês, isso é Deus falando, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Deus está dizendo, eis o que eu vou fazer. Envolve água, envolve espírito. Eu vou purificá-los e eu vou conceder a vocês um espírito novo, da qual vocês não teriam acesso se não fosse a minha intervenção. O que Jesus está dizendo para nós? Repito, num tempo de fé customizada, de espiritualidades profundamente humanistas, ou seja, é só aquilo que eu quero. O mundo gira ao meu redor, é o meu desejo, é a minha vontade e até Deus tem que se curvar a mim. É importantíssimo lembrar que o que Jesus está dizendo aqui não tem a ver com ritos ou aparências. Tem a ver com uma nova natureza. O projeto de Deus para as nossas vidas não é que sejamos alguém melhor. Vou repetir, caso você tenha dúvida se eu falei certo ou não. O projeto de Deus para a nossa vida não é que sejamos pessoas melhores. O projeto de Deus para a nossa vida é que sejamos pessoas completamente transformadas, porque ser um pouco melhor não é suficiente. Aliás, para ser um pouco melhor eu não preciso de Deus, certo? Para ser um pouco melhor, basta eu conduzir as minhas práticas de modo um pouco mais consciente. Basta eu começar a fazer algumas coisas boas que não fazia e deixar de fazer algumas coisas ruins que talvez eu ainda faça. Aí eu consigo ser um pouco melhor. O problema é que eu acho que eu consigo ser um pouco melhor. Porque no fim, eu vou tentando, nós vamos tentando, e a gente vai ver que a gente vai esbarrar na nossa velha natureza. E quando for para decidir entre eu e você, eu sempre vou decidir a mim mesmo. Porque a natureza do ser humano é profundamente egoísta. Eu gosto sempre de ilustrar com aquele filme Jogos Vorazes. Aquilo é a síntese da natureza humana. Você coloca um bando de gente num domo e você fala, ganha quem ficar vivo. Meu amigo, não tem mais nós, só tem eu.
entre você ou eu. A natureza humana escolhe sempre a si próprio. Então não basta ser melhor. Jesus está dizendo, eu quero te transformar de dentro para fora. E isso é uma afronta a todo e qualquer sentimento de virtuosismo humano. Porque nós costumamos nos nivelar, não baseado em Cristo, mas baseado em nós mesmos. Então, eu olho para alguém muito bom, quem eu admiro, e eu falo, puxa, eu quero ser como aquela pessoa, mas eu ainda não sou. E aí eu olho para alguém que eu considero muito ruim. Eu falo, pô, eu não sou que nem aquele, mas eu já sou melhor que aquele. Então, eu estou mais ou menos bem. Não é verdade? Então, para se comparar, assim, para a gente se enaltecer, a gente vai se comparar com o pior sujeito que a gente conhece. Porque quanto pior o outro for, melhor eu pareço ser. Mas isso não tem nada a ver. Porque a régua de medir diante de Deus é o próprio Cristo. Cristo é perfeito. Então Jesus está dizendo, não é o que você consegue realizar do lado de fora, é o que eu preciso fazer aí dentro. É acessar os lugares que você não consegue por si mesmo. É te dar um novo espírito, uma nova natureza, uma nova identidade, um novo coração, novos apetites, novos sonhos, novos planos, novos projetos, que tem muito mais a ver comigo. E que aí sim, tal como nós cantamos sobre felicidade, vai te fazer feliz, porque a felicidade plena não é essa ilusória que o mundo propõe. Jesus diz que o que nasce da carne, versículo 6, é carne, mas o que nasce do Espírito é o Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Talvez alguém vai dizer, mas é muito simples. Como assim, poxa, nascer de novo, viver agora para Jesus? Jesus está dizendo, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito isso. Não se surpreenda com o fato de que a salvação não tem a ver com mérito ou virtude. Mas o fato de ser simples não anula o fato de ser um milagre. A salvação é um milagre. Mas alguém perguntaria, se são realidades internas, como saber que esse novo nascimento de fato aconteceu? E Jesus responde também, versículo 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus é profundamente didático, pedagógico. O que ele está dizendo é basicamente o seguinte, sabe o vento? Não é porque você não o vê que você não o nota. E não é porque ele não seja visível que ele não é real. O vento não precisa ser visto. Se você está num deserto e você está clamando a Deus por um vento, uma brisa, você não está clamando para ver o vento, você está clamando para que ele seja sentido, para que ele possa te refrescar, para que ele possa cumprir o seu propósito. A gente não vê o ar que sai desse aparelho, mas ele nos abençoa profundamente, sobretudo numa noite em que faz calor. Jesus está dizendo o seguinte, ele cumpre a sua função mesmo sem ser visto. Você não o vê, mas você percebe sua atuação. Então, como eu sei que eu nasci de novo? Eu gostaria de poder explicar de uma maneira melhor, mas eu só vou explicar da maneira como eu consigo mesmo. Como eu sei que eu nasci de novo? Você só sabe. Você sabe. Ou você não sabe. Você tem dúvida, aí já não sei. Mas se você sabe, é porque aconteceu. Como é que eu sei que o Espírito Santo de Deus veio habitar em mim? Como eu sei que eu sou salvo? Como eu sei que eu tive um encontro real com Jesus Cristo, não apenas uma experiência num ambiente de fé? Como é que eu sei? A resposta mais simples e a resposta mais profunda é eu só sei. Eu sinto. É como o vento. Não necessariamente eu posso vê-lo, mas eu posso perceber. E não apenas perceber que ele está em mim, mas perceber como ele se move através de mim. Porque as Escrituras também falam dos frutos da nossa fé. Isto é, se Cristo entrou na nossa história, Ele nos transformou de fato e nos transformou por dentro, mas essa mudança que acontece na interioridade, ela vai se manifestar invariavelmente através das nossas atitudes. É por isso que ser religioso, ser evangélico, ser católico, ser espírita, use qualquer nomenclatura que você queira usar. Ser religioso não basta. Porque às vezes um ambiente religioso nada mais é
do que um ambiente necessário para o alívio da consciência culpada. Então, eu peco de segunda a sábado, peço perdão no domingo. Então, a igreja serve como aquela coisa que alivia a minha consciência. Eu não fui transformado, eu vivo absolutamente do mesmo jeito, mas no domingo eu estou lá. Que bom que está, mas não é suficiente. Porque se não há transformação, não há evidência da salvação. Porque esse vento, embora não visto, certamente ele é percebido. Quais são as mudanças visíveis na sua vida, geradas por essa transformação invisível que aconteceu no teu coração? Diego, mas eu ainda piso na bola. Você está tentando? Sua vida é uma vida que tenta ser experimentada em Deus? Você tropeça, mas você levanta e você começa a caminhar de novo. Quando você desagrada a Deus, e você sabe que desagrada, você fala, puxa vida, não é esse o tipo de vida que eu quero viver, então está tudo certo. Porque enquanto há luta, há vida. Lembra, nós estávamos mortos. Um morto não luta, amigo. Um morto não luta. Quem não tem nenhuma consciência de Deus, vive de qualquer maneira e sequer se sente culpado. Quem tem crise de consciência é quem se encontrou com Deus. Então, ter um encontro com Deus, como um amigo meu brinca, é não conseguir nem mais pecar em paz, porque a gente já peca já se arrependendo, já se sentindo mal. A gente já vai pecando, já... Ixi, meu Deus, eu não consegui nem ter prazer no pecado, já vou pedindo perdão, me sentindo mal. Essa é a evidência do Espírito em nós. Uma vida que deseja agradar a Deus. E aí Nicodemos, já caminhando para o encerramento, pergunta como é que pode ser isso. Certamente ele vive uma crise aqui. Jesus diz, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Acompanhe comigo versículos 11 a 17. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus falava aqui de si mesmo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E então 16 e 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Jesus está afirmando, Nicodemos, eu sou a resposta de Deus para a humanidade. A resposta da humanidade não está em si mesma. Não está na sua própria virtude, não está no seu próprio mérito. Ano após ano, meus irmãos, ano após ano, seja religioso, não seja religioso, tenha relacionamento com Deus, não tenha relacionamento com Deus, um ser humano com mínimo de consciência, ele chega no final do ano e fala, próximo ano, que seja um ano de muita paz, um ano de muito amor, um ano de muita justiça, alguns ousam dizer, um ano de muito dinheiro no bolso. Mas o que está sendo desejado ali parece que é tudo de bom para a humanidade. No dia 31 de dezembro. No dia 1º a gente ainda está em êxtase, no dia 2 a coisa já foi para o brejo. No dia 2 a gente já está devorando tudo e todos. No dia 2 a gente já está assim, preocupado, porque janeiro as contas vencem. Aí a gente já está num desespero doido. E a gente vai cuidar da vida, essa coisa de justiça, de paz, de amor para todo mundo. Deixa para 31 de dezembro. Eu vi um dado interessante outro dia, a Organização das Nações Unidas, ONU, que tem como propósito estabelecer, entre outros aspectos, fomentar a ideia de paz no mundo. A ONU foi criada, se não me engano, em 1948. Sabe quantos dias a Terra viu paz desde 1948, desde a criação da ONU? Quantos dias? Estou falando de quantos anos? Nenhum. Não houve, desde então, um dia na face da Terra onde não tivesse conflito, guerra civil, onde não tivesse qualquer tipo de situação caótica. A resposta para a humanidade não é nossa virtude.
A resposta para a humanidade não é o ser humano tentando ser um pouco melhor, porque ser melhor não é suficiente. A resposta de Deus para a humanidade se chama Jesus Cristo. A prova disso é que Ele veio e morreu na cruz, por mim e por você. Prova de que não nos bastamos, porque se nós fôssemos bons o suficiente, eu incluso, se eu fosse bom o suficiente, Deus não precisava matar seu filho. Mas Ele brutaliza seu filho numa cruz. Em primeiro lugar, para que nossos pecados pudessem ser pagos. Mas tudo isso motivado por amor. Amor eterno. Amor que conduz Jesus Cristo até nós. O mesmo amor que faz com que Jesus diga essas palavras a Nicodemos. E quase 2000 anos depois, possam ecoar também em nossas mentes, em nossos corações. Talvez você caminha com Cristo Jesus. E que bom que você tem caminhado com Cristo Jesus. Talvez você tenha caminhado com Ele, mas a sua caminhada às vezes não parece ser tudo aquilo que você gostaria que fosse. Clame a Deus por auxílio do Espírito Santo. Talvez você é um outro tipo de pessoa como Nicodemos, aquela pessoa que já se sente atraído por Deus, de alguma maneira, mas que parece que ainda o busca à noite. Indo, mas com um pouco de reserva. Indo, mas com um pouco de cautela. Se entregando, mas não totalmente. Bom, Deus te ama por completo. E é por isso que Ele te quer por inteiro. Ele inteiramente, entregou-se a você. Para que inteiramente Ele pudesse ter você como filho dEle. Amado. Com pecados perdoados. Com uma esperança não apenas para o hoje e para o amanhã. Mas como uma esperança para a eternidade. Como alguém que não tem mais o que temer na vida. Como alguém que nem a morte mais assusta. Porque quando nós chegarmos no dia onde nós haveremos de encarar a morte, nós olharemos para ela, como um pastor certa vez já disse, olharemos para a morte com cara de ressurreição. Nós sorriremos para ela, porque nós olharemos para ela dentro dessa dinâmica onde ela vem nos buscar e a gente fala, você não tem mais poder. Você pode me levar agora, mas já daqui a pouco, o mesmo Cristo que ressuscitou há de abrir os meus olhos, porque morte não pode mais me deter, serei vivo por toda a eternidade com o meu Deus, aquele que me ama, aquele que se entregou por mim. Amém? Que essa seja a nossa fé, que essa seja a nossa esperança. O mundo está perdido, o mundo está desesperado. Eu tenho falado de modo recorrente isso, mas eu falo com amigos meus, amigos psiquiatras, eles estão abismados com a quantidade de suicídio hoje no mundo, cada vez mais crescente. Vivemos a era do desencanto. Pessoas que desistem de viver, porque não conseguem mais ter esperança para o amanhã. Meus irmãos, essa é a mensagem mais poderosa da história. Jesus é a esperança para a humanidade. Jesus é a esperança para a nossa vida. E Jesus é a esperança para todo sempre, para a eternidade e para uma vida plena. Amém?